Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo de número 4. Acharam Apocalipse 4? Gostaria que cada um de vocês fizesse uma leitura silenciosa. 2 minutos para você fazer essa leitura. Eu quero ler o capítulo 5 hoje com vocês. Tudo bem? Comecemos agora. Capítulo 4. Amém? Tudo bem? Deu para ler? Ainda falta 30 segundos, mas acho que você já leu. O que nós temos então em Apocalipse 4? Uma visão do trono. Uma visão do trono. O segundo ciclo, capítulo 4, 5, 6 e 7. É o segundo ciclo de 7. Primeiro ciclo, capítulo 2 e 3, capítulo 1 é a introdução, capítulo 2, primeiro ciclo de 7, ou seja, o que é esse ciclo de 7, pastor? Cristo prometido, Cristo vem, Cristo morre, Cristo ressuscita, Cristo sobe aos céus, Cristo busca a igreja, Cristo leva a igreja, e nós no céu. É isso que são os ciclos. Capítulo 4, 5, 6 e 7 é o segundo ciclo. E aí veja, o segundo ciclo é Deus no trono. E uma coisa que nos chama a atenção é quando ele fala: vi alguém assentado sobre o trono, e o seu aspecto é como, e aí a gente vê, com que ele compara o Senhor? Com luzes, com pedras preciosas, com coisas preciosíssimas. Não fala que o olho dele é verde, que a mão dele tem dedos grandes, que os pés deles é assim ou não. Só fala que ele é semelhante a. Aí começa a falar do jaspe, do cidrônio, do berílio e de pedras preciosas. Ou seja, a gente fica curioso para saber sobre a aparência de Deus. E o que a gente fica sabendo no capítulo de número 4 é que o lugar aonde Deus está assentado brilha demais. Amém até aqui, irmãos? Brilha demais.
dando para nós a seguinte lição, isso aqui nós já vimos, dando para nós a seguinte lição: Deus está no trono, aconteça o que acontecer, venha o que vier, haja tempestade que houver, há um Deus no trono. Mesmo que os psicólogos não creiam, não concordem, mesmo que os sociólogos também não, mesmo que os intelectuais da NASA não concordem, Deus está no trono, quer acreditem, quer não acreditem. Capítulo 4 só mostra isso, ou só isso, só é uma força de expressão, tudo isso. E a gente fica curioso para saber qual é o aspecto dele, qual é a aparência dele. E quando você lê, você só vê luzes, coisas preciosas, é o que a gente vê. Mas aqui tem uma outra coisa importante no capítulo 4, que nós temos duas sessões de adoração. Nós temos no versículo de número 8, né, aqueles 4 seres viventes adorando, e depois no versículo 11, outra adoração. Outra adoração. E eu ouso dizer para vocês que é uma adoração ao que está assentado no trono, que é o Pai, e ao outro que está de frente, porque está assentado no trono, que é o Espírito, que ele chama aquele que tem muitos olhos, é o Espírito Santo. Como é que o pastor sabe que é isso? Eu sei por causa do capítulo 5. Não dá para nós entendermos o capítulo 6, que vai ser a parte prática do Apocalipse, que nós vamos chegar semana que vem, se a gente não tiver a visão correta do capítulo 4 e principalmente do capítulo 5. E tudo isso eu quero mostrar para vocês de uma forma muito singela, de uma forma muito simples. Porque muito se fala sobre Apocalipse, principalmente o 6. O que é o 6? São os cavaleiros do Apocalipse. E o que tem de conversa sobre os cavaleiros do Apocalipse? Hollywood faz filmes sobre isso, escreve-se sobre isso, e tudo que você vê está errado. É muito mais palpável, muito mais simples do que está por aí afora. Então não dá para nós entendermos o 6 e o 7 se nós não tivermos uma visão clara do capítulo 4 e do capítulo 5. Bom, capítulo 4, a lição é: Deus está no trono, amém, irmãos? Ele está governando, e não importa, não interessa, ele está reinando, ele reina, o aspecto dele é poderosíssimo, a aparência dele é magnífica mesmo, e fim de conversa, ele está reinando, o nosso Deus está reinando. Quero ler com vocês agora o capítulo 5. Quero ler juntamente com vocês o capítulo de número 5. O capítulo 5, que aí nós temos a outra pessoa da Trindade. Um capítulo inteiro para falar da outra pessoa da Trindade. Bom, então nós vimos o Senhor assentado no trono. Todo mundo se prostra perante Ele. Os 24 anciãos, que representa quem? A igreja e os judeus. A igreja do Novo Testamento e a igreja do Antigo Testamento. Não é judeu, mas a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Todo mundo se prostra, não vê nada assim que possa definir bem, não vê só luzes, o trono está cheio de luzes. Mas no capítulo 5, é importante que leiamos. Vamos ler? Vamos lá, capítulo 5. E vi na destra do que estava assentado sobre o trono. Vamos por parte aqui, olha para cá. Pensei em ler, mas não vamos ler não, peraí. Eu vi, quem viu? João viu. Se você voltar para o capítulo 4, onde você estava aí, depois destas coisas, no versículo 1, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta a falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E aí no capítulo 5, depois destas coisas vi. Bom, o que João viu? O que João viu? Verso 2 do capítulo 4. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Eis armado no céu um trono. João viu um trono, e agora no capítulo 5, João vai ver outra coisa. O que ele vai ver? Um livro na mão de quem? Vamos lá, pensa comigo, olha comigo, vamos lá. João
vai ver outra coisa. Ele vê o trono no capítulo 4. Ele vê o trono, ele vê o aspecto daquele que se assenta no trono, legal. E o aspecto é impressionante, legal, bacana. No capítulo 5 ele vê outra coisa. Eu vi um livro na mão daquele que está assentado no trono. Então, quem olhasse para o trono naquela hora ia ver o quê? Uma mão gigante. Uma mão. E na mão, um livro. Mais uma lição para nós. Mais uma lição para nós. Uma visão do trono, irmãos. Uma visão do trono, olhe para mim. Faz-nos desprender deste mundo. Por que você ainda está caindo em pecado, caindo em luxúria, caindo em avareza, caindo na agressividade, caindo na estupidez? Por que nós ainda estamos caindo? Presta atenção nessa revelação. Não é por força nem por violência. Porque nós não temos uma visão de quem está no trono, de que Ele está no controle. Nós não temos a visão de quem está no trono. Pastor, mas ele viu luzes. Mas e a impressão que ele teve? É essa impressão que eu estou chamando a nossa atenção para termos. Quando a gente vê, quando a gente tiver a impressão, gente, presta atenção nisso aqui, a impressão do Senhor que está assentado no trono, controlando tudo, irmãos, a nossa vida na terra muda. Nós temos uma mania de levar para o céu as coisas da terra. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina a trazer do céu para a terra as coisas do céu. Quando você tiver a visão do trono, ou a impressão é isso mesmo, estar impresso, estar marcado. Quando você tiver a impressão do trono, irmãos, e aí, passamos pausa, e vamos lá. Irmão, não é questão de você conhecer teologia, de você ter feito um estudo profundo sobre alguma coisa. Irmãos, o que é que a igreja de Atos sabia? O que é que a igreja, nós estamos aqui meditando em Atos na sexta-feira. O que a igreja de Atos sabia de conhecimento? O que a igreja de Atos sabia de teologia, de estratégia? O que a igreja de Atos tinha, irmãos? Senão uma visão do trono. Talvez você, eu já tenho anos de experiência, sou até pastor aqui, mas eu te pergunto, irmão, do que vale isso? De que vale isso, irmão? Você fala, eu tenho tantos anos de igreja, eu já fiz tantas coisas na igreja, eu já trabalhei em tantas frentes na igreja, eu já fiz tanto discipulado, até já ganhei almas, bastante almas. Tem uma coisa muito séria que Paulo fala na sua carta aos Gálatas. Ele fala assim, não importa se estão pregando Cristo com temor ou por vanglória. Tinha um pessoal na igreja de Gálatas que pregava Jesus por vanglória, por metidez, por arrogância. E Paulo escreveu para ele, pouco me importa, o que me interessa é que Cristo está sendo anunciado. Se é por temor ou se é por vanglória, pouco me importa. Porque para o evangelho não tem problema. A questão é para quem está anunciando, irmão. E aí, essa lição para nós, ela é surpreendente. Quando eu tenho a visão do trono, da presença, essa impressão, irmãos, essa impressão de Deus governando, essa revelação do meu interior, é que eu vou ser um super santo? Não, longe de mim, irmãos. É que eu vou ser um super pastor? Também não. Mas a vida, cada dia eu vou viver, dia após dia, cada momento, cada situação, cada experiência com Deus.
É isso que valerá a pena, irmãos. Não é ganhar o mundo inteiro num dia só, mas é a vida cotidiana com Jesus. O próprio Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Perder a alma aqui não é ir para o inferno apenas, irmãos. É perder tempo, é viver uma vida sem peso, uma vida como o vizinho vive, querendo comer, beber, dormir, comprar carro, casa e namorar com algumas ou alguns de vez em quando. Ter uma visão do trono muda a nossa vida na terra. Não quer dizer que você não vista, não compre e não coma, você faz tudo isso, mas você faz isso com uma visão do trono. Então você tem que pensar nisso. Eu já tive uma visão, uma impressão. Não tive. Busque ter. Pastor, mas eu estou orando tanto. Então ore menos, mas queira mais, pelo amor de Deus. Porque às vezes você ora tanto e quer pouco. É possível orar muito e querer pouco, meu irmão. É possível você orar demais e querer pouco. A visão do trono muda a nossa vida aqui na terra. Muda a visão do trono. Faz com que você viva aqui para Deus. Viva aqui para o Senhor. A questão é que nós não temos a impressão. Não foi impresso em nós essa presença de Deus. Então, o João viu o que estava sentado no trono, mas não viu nada. Entenda isso. Ele não disse que o olho dele é assim ou assado, o cabelo é assim ou assado, não. Ele teve uma impressão. E você sabe que impressão vale mais do que ver. Você sabe disso. Quantas vezes você preveu acontecimentos e não sabe explicar por quê? Quando eu digo ter uma visão do trono, é isso, essa impressão. Você está para pecar, mas a visão do trono te tira de lá. Você está para fazer uma bobagem, mas a impressão do trono, a impressão, a impregnação de Deus, te tira de lá. Isso vale para crianças, adolescentes, jovens e adultos. Irmãos, pensa comigo. Como é que um cara como Daniel, como Sadraque, Mesaque, Abdenego, enfrenta o que eles enfrentaram? Se eles não tiveram uma visão real, uma impressão real de Deus, irmão. Como você acha, irmãos, que um homem como Abraão, que vai enfrentar para guerrear contra 5 nações, ou 4 nações, com que coragem ele sai, irmãos? Com que coragem ele sai? É essa impressão. Nós estamos querendo entender muita coisa, mas a impressão de Deus não está aqui. Muito se fala, pastor, precisamos conversar sobre casamento, Irmãos, eu estou convencido que quando o cristão, o irmão cristão, a irmã cristã, quando ele está impregnado com a presença de Deus, está impresso nele Deus. Qual é o problema dos casais, irmãos? É que um ou outro não se rende, é que um ou outro não abre mão, um ou outro não se rende. O cara vem cheio de si, a mulher vem cheia de si. Vem com o costume da sua casa, o outro vem com o costume da sua casa. E aí fala, não, o meu jeito está certo, não, o meu está certo. Por isso que Deus manda sair de casa. Sai da casa do pai e da mãe, para você montar o seu jeito com o seu esposo. O problema de casais não é outro, senão cada um tem o nariz empinado. Orgulho. Quando a gente tem a visão do trono, o meu cônjuge é o meu Senhor, e eu vou servir o meu Senhor. Não é para nós amarmos as mulheres como Cristo amou a igreja? Segura essa, marido. Às vezes os maridos não gostam de conversar comigo porque falam que eu sou puxa-saco das mulheres. Eu sou mesmo. Quando vier conversar, já sabe que já começa com 1-0 para ela. Veio conversar comigo, já começa com 1-0 para ela. Não interessa o que ela fez. Já começa com 1-0. Fica em paz, viu? Não tem medo de mim, não. É só a cara que é feia.
é que nós não temos a impressão do trono. Então essa lição não pode passar desapercebido. Então aqui 1 João no capítulo 4, vê o trono e vê quem está assentado, mas não vê, pelo amor de Deus, ele tem a impressão. E aí no capítulo 5, né, eu vi na destra do que estava assentado sobre o trono, e é o que interessa, né, irmãos? É o que interessa. Adianta para mim ver a bolinha do olho de Deus? Adianta eu ver o pelinho da barba de Deus? Mas Deus vai mostrar para ele o que interessa. Eu vi uma mão, e na mão um livro. Olha, eu vi na destra do que estava assentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Eu vi. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo o seguinte: quem é digno? Isso é gritando no céu, tudo isso é no céu, gritando com grande voz: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? Quem é digno? Um anjo forte perguntava: quem é digno? Verso 3: ninguém no céu, ninguém na terra, ninguém debaixo da terra podia abrir o livro, nem o que, gente? Olhar para ele. E eu, o que? João, o que? Chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Olha para mim, irmãos. Essa é a visão que o João tem agora, num segundo momento, irmãos. Uma mão, um livro na mão, escrito por dentro e por fora. Gente, se é por dentro e por fora, por que não dá para ler? Por que não dá para ler? Porque não pode nem olhar para ele, irmão. Não dá para olhar para ele. Agora veja, agora entenda isso daqui. É tão sério esta cena, que, número um, não há ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra que possa abrir. Irmãos, existe mais alguma coisa no céu, acima do céu, abaixo da terra? Não tem nada mais. Não tem nada mais mesmo. Não tem nada. Agora veja, quando é que não houve nada mesmo? Antes da fundação do mundo. Antes. Isso aqui é quase que uma novela para mostrar o que acontece. Segundo, primeiro, não havia ninguém. No céu, na terra, debaixo da terra, não tem ninguém. Segundo, o João fazia o quê? Chorava. Agora presta atenção nisso aqui. O que isso nos ensina? Se aquele livro não for aberto, acabou a história. Acabou tudo. Os decretos de Deus não serão conhecidos. Acabou tudo. Acabou tudo. Eu chorava muito, porque não havia no céu, na terra, nem debaixo da terra alguém que pudesse abrir o livro. Ou seja, a abertura do livro é uma das coisas mais importantes depois do trono. É o que há de mais importante, irmãos. Sim ou não? Concorda comigo ou não? O João estava, quando fala chorava muito, ele estava desesperado. Desesperado. Se não abrir, se não ler, não tem história, não tem você, não tem eu, não tem nada. Isso aqui é antes da fundação do mundo, irmãos. Não aparecerá você e nem eu. Não existirá seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Porque não tem ninguém.
Então, a abertura do livro, a leitura do livro, passa a ser, para nós, homens e mulheres, a coisa mais importante. Leamos, continuemos. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos, um daqueles lá, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz que venceu, para o quê? Abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Irmãos, agora vamos lá, outra explicação. Não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra. Onde é que Deus está? Onde é que está a raiz de Jessé? Onde está o Cristo? Irmãos, é uma questão matemática. Se Deus está no mundo, o mundo é maior do que Deus. Deus está fora da existência, fora do tempo, porque Ele é maior. É lógico que não há no céu, na terra, nem debaixo da terra, porque o céu e a terra são coisas físicas e limitadas. Não há ninguém terreno, ninguém celestial, ninguém que seja feito de química, física, gases e por aí fora, de nêutrons e elétrons, não tem. O que é isso? Só Deus. Não tem ninguém entre os seres criados. Jesus está fora disso. Amém, irmãos? É o Todo-Poderoso, o nosso Jesus, irmãos, é o Todo-Poderoso. Não é um Deusinho que você vem aqui dar uma cançãozinha para Ele, irmãos. Não é um Deusinho que você vem aqui louvá-lo. E você acha pouco, então, se render para Ele, meu irmão? Olhe para cá. Você acha pouco morrer por causa dele, irmãos? Ah, vamos acordar, irmãos. Vamos acordar. Vamos levar uma vida cristã de verdade. Vamos chocar os nossos amigos com a nossa vida cristã. Vamos ensinar para eles como é que é ser cristão. Vamos mostrar para eles que ser cristão não é ficar pedindo dinheiro para Deus, comida para Deus, roupa para Deus. Mostrar para ele que servir a Deus é submeter à vontade dele, é morrer para si mesmo, é morrer para o mundo, é morrer para a carne. Vamos deixar isso claro? Vamos deixar isso claro. Não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o... Ele fez o que? Diga, venceu. Vai, fala de novo, venceu. Ele venceu? Para o quê? Ele venceu para o quê? Para abrir os 7 selos. Quando foi que ele venceu? Quando foi que ele venceu? A raiz de Davi, a raiz de Jessé venceu para abrir, ele venceu. Quando foi que ele venceu? A gente fala assim, que Jesus veio morrer por nós e comprou para a gente, ganhou para a gente um monte de bênçãos. Nada disso. Deus não ganhou nada para nós. A Bíblia diz que Ele comprou você. Ele comprou eu. Ele não morreu para comprar bens para você, comprar coisas para nós. Ele comprou você. Quando foi que ele venceu? Quando ele veio aqui. O diabo, quando uma das pessoas que matou Jesus foi o diabo. Quando ele matou Jesus, ele queria mostrar para mim, está vendo só Deus? Nem o seu filho os seres humanos poupam. Até o seu filho eles mataram. Até o seu filho, na verdade o diabo estava se matando. Porque uma das pessoas que levou Cristo à cruz foi o diabo. Outras pessoas que levaram Cristo à cruz foram os judeus religiosos. Outras pessoas que levaram Cristo à cruz fomos nós, os pecadores, nossos pecados. Mas o diabo também foi responsável. O diabo achando que estava vencendo, na verdade, o maior símbolo de derrota era a cruz. O maior símbolo de derrota, e Deus é especialista nisso, o maior símbolo de derrota, de condenação, Deus pega e fala, através desse símbolo de derrota, está a minha vitória.
Na cruz do Calvário ele vence tudo e todos. Então veja, o leão de Judá, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir. Quando é que ele venceu? Quando morre, quando ressuscita e quando é exaltado. É aí que ele vence. Tanto é que ele vence que no capítulo 28 de Mateus ele diz: todo o poder. Sim ou não? Mateus 28, a partir do verso 19. Ele chamou os discípulos, ele disse, depois da ressurreição, assim que ele ressuscitou, ele disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Portanto, ide e pregai o evangelho. Todo o poder, é ali que ele vence. Quando ele morre, quando ele ressuscita por nós, é que ele vence. E aí ele está apto para desatar os selos. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Lendo aqui, verso 6. E eis que olhei, e eis que estava no meio dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, o que, gente? Um cordeiro. Ué, mas no versículo 5 não falou que era um leão? No verso 5 não fala que é um leão? Sim ou não? Tem ou não tem aí? O leão da tribo de... Ué, como é que no verso 6 o João olha e ele vê um cordeiro? As marcas do sacrifício dele. Eu não sei te explicar como. Eu não sei te explicar o jeito. Mas essa maior expressão da vergonha se torna a maior expressão da vitória. Sempre que Cristo aparece, depois da ressurreição, ele aparece com as marcas da sua morte. João vê, o homem fala, o anjo forte fala, o leão da tribo de Judá venceu. O João Paft, olha, ele vê um cordeiro. Irmão, cordeiro não tem nada a ver com leão, tem, irmão? E qual que é a lição para nós aqui? A lição para nós é nunca deixar de olhar para Jesus como cordeiro. Porque sem Jesus, você não terá história. Sem Jesus, não haverá continuidade para você. Então, eu sempre vou olhar para Jesus como cordeiro, como salvador. E é assim que ele aparece. Jesus não vai aparecer para você, irmãos, como um leão na sua ação. Na sua ação ele não vai aparecer como leão. Na sua ação ele aparecerá para você como um cordeiro. Ele olha e ele vê cordeiro. Mas o anjo forte via o quê? Leão. Por que o anjo forte via o leão? Porque para o anjo não interessa o Cristo Salvador. Para o anjo não interessa o Cristo que salva. Para o anjo importa o Cristo que reina. O Cristo que reina. Para nós pecadores, o que interessa? O Cristo que reina ou o Cristo que perdoa? Vamos lá, irmãos. Para o anjo importa o Cristo que reina. Mas para nós pecadores, o que é que interessa? O Cristo que reina ou o Cristo que salva? O Cristo que salva. É isso que interessa para nós. Então, eis aqui essa revelação fortíssima. Um cordeiro. E como é que era esse cordeiro? Olha só, um cordeiro como havia sido morto. As marcas da sua morte. Cristo, quando apareceu para Tomé, tinha as marcas dos cravos nas mãos. Não é? Ele sempre aparece com as marcas da sua morte, porque é o que nos interessa. Então eu olhei e eis um cordeiro como que havia sido morto. E tinha 7 chifres e 7 olhos. O que é isso, pastor? Chifre na Bíblia, olhe para mim. Sempre na Bíblia, chifre quer dizer poder, autoridade. A palavra chifre é poder. Poder, sempre isso. Ou seja, a plenitude do poder, porque o número 7 na Bíblia é plenitude. O número 7 na Bíblia é totalidade.
perfeição de totalidade. 7 chifres que é? Totalidade de poder. Tudo está nas mãos dele, como ele disse em Mateus 28. Todo o poder foi me dado. 7 olhos, tudo vê, que são os 7 Espíritos de Deus. E aí vem que o Espírito procede de Jesus. Ele não disse, quando eu for, eu enviarei o Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito procede dele. 7, e veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado. Veja bem, o João conseguiu olhar para quem estava no trono? Os anjos conseguiam olhar para quem estava no trono? O capítulo 4 diz que não. Se você se lembra, diz que não. Ninguém conseguia olhar para quem estava no trono. O João olhou e viu luzes. Não conseguia ver. Na verdade, não conseguia nem olhar para o livro. Nós lemos aqui. Nem olhar para o livro. O que o cordeiro faz? Ele não só olha para o livro. Ele vai e toma o livro da mão daquele que está assentado no trono. Você vê que é diferente, irmãos. Os anjos fortes não podem nem olhar. Os 4 seres viventes não podem tocar. Os 24 anciãos nem olhar olha. O cordeiro vai e pega. Já mostra o que? A igualdade. Já vê já o grau de igualdade, irmãos. E aí não para por aí. E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos fizeram o que, gente? Lembra que no capítulo 4 houve 2 adorações? Uma para o Pai, uma para o Espírito Santo. Lá não tinha Jesus. Lá no capítulo 4 não tem o Cordeiro. Porque há um momento para o Cordeiro. Há um momento especial, gente. Presta atenção nisso aqui, que não seja apenas informação para você. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante de quem? Diante de quem, irmãos? Aleluias. Diante do Cordeiro. Os anciãos, os 24 anciãos, os 4 seres viventes, se prostraram diante do Cordeiro. E tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. A nossa oração, irmãos, sobe e é usada, irmãos, e move Deus. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus 7 selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste e aí tem cristão que acha que quando Cristo morreu, ele comprou para nós alguma coisa. Ei, irmão, Jesus te comprou para o Pai dele. Aleluia. Ah, irmão, como estamos longe da vida cristã, irmão. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Por que ele pode abrir o livro, gente? Presta atenção nisso aqui. Por que o Cordeiro, que Jesus Cristo, pode abrir o livro? Porque ele morreu por nós. Porque com o sangue dele, ele obteve esse poder. E para o nosso Deus, os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Os céus estão cheios. Irmãos, essa ironia, esse deboche que as pessoas fazem do céu não é real, e você cai nisso. O céu é super movimentado. O céu tem som, o céu tem cores, o céu tem vida.
O céu é tão magnífico que as palavras têm que ser simbólicas. Tem que usar simbologia para que a gente vislumbre mais ou menos o que é o céu. E a gente fica entrando de gaiato nessas pessoas que não conhecem o nosso Deus e que ficam zombando da nossa fé, dizendo que o céu é um lugar de pessoas apáticas, que o céu é um lugar de pessoas anêmicas. Para fazer um mundo tão bonito como o nosso, só um Deus bem-humorado, irmãos. E um Deus bem-humorado, um Deus que fez o mundo bonito assim como é, disse que o céu é melhor. Se ele não errou dizendo que o mundo é bonito, se ele não errou, eu acredito que ele não errou quando ele insinua na Bíblia que o céu é muito melhor. O céu é muito melhor. Milhões e milhões, milhares e milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, olha o louvor a ele, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória, ações de graça. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, olha só, no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há, dizer, leia isso direitinho, eu ouvi toda a criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e a todas as coisas que neles há, nesses lugares, dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas o quê? Ações de graças, honra, glória, poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, amém, é isso mesmo. E os 24 anciãos se prostravam e adoravam ao que vive para todo sempre. Ô igreja, esse é o capítulo 5. Primeiro, capítulo 4, o Deus Todo-Poderoso no trono. Capítulo 5, o Cordeiro reinando, o Cordeiro no trono, o Cordeiro pondo tudo para se movimentar. Na terra, debaixo da terra, no mar, no céu e tudo que houver nesses lugares, louvam ao Cordeiro, irmãos. Então veja, capítulo 4, Deus no trono. Capítulo 5, Jesus o Cordeiro reinando. E reinando através da sua igreja, para conquistar para o seu Pai, tudo. Irmãos, então se você não entender bem o capítulo 4 e o capítulo 5, o capítulo 6 ficará difícil. Tudo acontece aqui. O que nós temos aqui? O plano do Pai. O que nós temos no capítulo 5? A execução do Filho. O Pai planeja. O Pai e o Espírito Santo está planejando. O Filho está executando. É isso que nós temos aqui. O que virá agora a seguir? O que virá agora a seguir é consequência disto que está no trono, capítulo 4 e capítulo 5. Tudo que nós veremos daqui para frente, e eu quero ver assim bem objetivamente com vocês. Apocalipse é para nós nos alegrarmos, irmãos. Não é para você ficar com medo. Tudo que eu vou ler daqui para frente, eu quero ser objetivo com vocês. Tudo acontece a partir disso daqui, ó. Os escritores erram, porque eles não veem o capítulo 4 e o capítulo 5 desse jeito. Eles não percebem. Então vai errar o capítulo 6 e o capítulo 7. Vão errar grosseiramente. Porque agora vem, os selos serão abertos, e terão agora 7 selos. Daqui a pouco vai haver 7 taças. Daqui a pouco vai haver 7 trombetas. 7 cavalos. Se nós não tivermos uma visão clara do 4 e do 5, vai ser apenas religião aqui. Só religião. Você está ali, viu, irmão? Ali, olha. Então, para o Cordeiro existe gente adorando no céu e existe gente adorando na terra. Nós fazemos parte dessa história. Eu e você fazemos parte dessa história.
Por isso, irmão e irmã, não tenha medo. Arregace as mangas. Seja um cristão, cristão. Não seja um cristão, irmãos, católico, budista, um cristão outra coisa. Seja um cristão que serve e se submete a Jesus. Seja um cristão que vive para Jesus. Um cristão que honra, porque Ele te comprou. Você foi comprado. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Em nome de Jesus.